Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui. Estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos ler o Salmo 74. Vou dividir esse salmo em duas partes para não ficar tão longo o vídeo. E vamos primeiro começar lendo, depois eu venho comentando o salmo com vocês. E vamos ver o que o Senhor tem para nos revelar, para nos mostrar nesse salmo. Sem mais delongas, já abre sua Bíblia comigo no Salmo 74. A minha versão que eu vou ler hoje é a versão que eu costumo ler aqui no canal, que é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Salmo 74, vamos ler hoje do 1 ao versículo 11, do 1 a 11. Vai estar escrito, tem um subtítulo e vai dizer que é um poema da família de Asaf. Versículo 1 em diante. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados, invadindo um bosque cerrado. Com os seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Só até aqui, irmãos. Lendo esse salmo, essa primeira parte, eu pude me lembrar de uma passagem que Deus ele me deu em um dia de manhã, quando eu acordei. Eu costumo pedir uma palavra para o Senhor. E desse dia, nessa vez, o Senhor me deu uma palavra em Isaías 13, profecia contra a Babilônia. Eu vou ler versículos bem específicos aqui, só para dar o contexto, porque a passagem ela é bem longa. Isaías 13, versículo 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Versículo 17 e 18. Vejam, eu despertei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Versículo 22, a parte B. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. E Deus me deu mais uma passagem para testificar aquilo que Ele estava falando comigo, através desse salmo, através dessa passagem de Isaías, e vai se encontrar em Amós 8. Deus me deu essa palavra mais de uma vez. Amós 8, versículo 11 e 12 vai estar escrito: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra.
não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Enquanto eu estava estudando sobre isso, folheando a Bíblia e lendo esses versículos, o Senhor ainda me fez parar em outro salmo para testificar aquilo que Ele queria falar. Salmo 78, versículos específicos para ser breve. Salmo 78, versículo 34, vai estar escrito: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para Ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Versículo 49. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Versículos 50 e 51. Abriu o caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Cã é o filho de Noé. Eram Sem, Cã e Jafé. Cã é a descendência que deu origem ao Egito. E no processo de saída do povo do Egito, o que deu start para a saída deles foi a morte dos primogênitos. O anjo de Deus, o anjo destruidor da parte de Deus, foi enviado para matar todos os primogênitos do povo, seja hebreus, seja egípcios. Os únicos que eram livrados são os que passavam o sangue do cordeiro nas portas, nas janelas, nos umbrais. Então, essa palavra aqui é uma palavra muito séria. E Deus ele foi me levando nessa linha de raciocínio, porque na verdade o Senhor mesmo, pela sua misericórdia, já me usou em profecia para entregar em certo lugar que Ele ia fazer o anjo da morte passar no arraial. E não era só no mundo, era dentro da igreja também, porque nós sabemos que o Senhor ele vai trazer um avivamento. Só que um avivamento ele não vem de qualquer jeito, porque se o avivamento vir de qualquer jeito, os antigos eles que se corromperam, os antigos que não deram ouvidos, que não buscaram a face do Senhor como Ele queria, que se desviaram do caminho mesmo dentro da congregação. Quando os novos chegassem do avivamento, eles iam acabar corrompendo os novos que chegariam. Então o Senhor ele deixa bem claro que todos os que estiverem no engano, todos os que estiverem dentro da casa do Senhor, mas não forem puros para com Ele, estiverem vivendo no pecado de uma forma confortável, de uma forma discreta, de uma forma encoberta, Deus ele vai tirar os panos, ele vai purificar a noiva. Ou seja, a purificação ela dá trabalho e ela é dolorosa. A purificação é um processo de tirar tudo que mancha, tudo que é ruim, tudo que não traz proveito. Então Deus ele vai purificar a igreja, a noiva, antes de trazer esse avivamento, para que os antigos que se corromperam não corrompam os novos que estão chegando. Então Deus ele me usou em profecia certa feita, e ele me usou dizendo que o anjo da morte ele vai passar no arraial. E eu não tinha percebido que Deus ele estava falando de jovens e crianças. Até o Senhor usar uma pastora, eu estava conversando sobre o assunto com uma pastora, e ela falou, mas para atingir uma mãe, para Deus tocar numa mãe, para uma desgraça acontecer assim e tocar na vida dos pais, é necessário tocar nos filhos. Para atingir uma mãe, você toca no filho. Eu lembrei da passagem do anjo que Deus ele enviou para o povo que estava dentro do Egito naquela situação. Eu não tinha pensado dessa forma. Quando eu estava lendo essa passagem desse versículo, eu comecei a ver o contexto do que o salmista ele estava dizendo. Ele estava falando sobre uma guerra
uma tragédia, a ruína que atingiu eles. E eu estava começando a pensar sobre isso, e eu liguei a essa passagem de Isaías que Deus ele já tinha me dado antes. Isaías 13, de novo, 17 e 18. Vejam, eu despertei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. E isso aqui fala sobre o anjo destruidor, o anjo da morte. Até então, quando eu tinha entregado essa profecia, eu pensava que o anjo da morte ia atingir mais os adultos, os jovens, né, quem tem mais idade. Mas depois de um tempo, Deus ele foi ministrando comigo, ele foi me ensinando, falando no meu coração, dizendo que ele vai trazer uma peste, ele vai trazer espada, ele vai trazer algo que vai tocar nas crianças, nos jovens, nos bebês. E isso arremete a gente a lembrar do anjo da morte que passou no Egito. No versículo 22, Isaías 13, 22, na parte B, vai estar escrito: o tempo dela está terminando, o tempo da Babilônia, e os seus dias não serão prolongados, ou seja, o Senhor está abreviando o tempo. Através dessa passagem, o Senhor me mostrou que está abreviando o tempo e que, como eu disse em Amós, né, estão chegando dias em que muitos irão querer ouvir a voz do Senhor, irão querer ler a sua palavra e não vão conseguir. Vão até querer, mas não vão conseguir, não vão chegar, vão ficar angustiados, tristes, porque, irmãos, não precisa acontecer de um ditador ele tomar o poder, o trono de um país, de uma cidade e tirar a Bíblia de nós para que nós não consigamos ler ela. Basta acontecer uma tragédia tão grande, uma doença, uma pandemia, algo que tire a nossa paz, que a gente não vai conseguir ler a Bíblia. Por quê? A nossa mente não vai estar em paz, o nosso coração não vai estar em paz. Como que você vai conseguir se concentrar, meditar, dar lugar para o Espírito Santo, pensar em Deus, pensar na misericórdia e no amor de Deus, para chegar ao nível de receber uma revelação, se você está angustiado? É isso que Deus está tentando dizer aqui, porque nós temos a Bíblia hoje, nós temos oportunidade de ter momentos de paz, calma, para pregar a Bíblia, para aproveitar essas oportunidades e meditar na Bíblia, ler a Bíblia, mas a gente não faz isso. Então, quando chegar a desgraça, a calamidade, a gente vai sentir saudade desses tempos que a gente teve, mas a gente não aproveitou. O Senhor, ele no tempo de ira, ele não exerce misericórdia. Então, Deus ele vai ferir a nossa terra, o globo terrestre. Eu creio que não só o Brasil, o Senhor ele vai permitir que a ira dele desça. E isso é um alerta para nós, para que nós venhamos a orar também pelas nossas crianças, nós que somos cristãos, para que nós estejamos alerta, porque essa palavra aqui é um alerta de Deus para algo que está para acontecer. Eu não posso dizer especificamente o que é, mas arremete a uma peste, a uma doença, a uma espada que vai vir e vai atingir principalmente jovens e crianças. Então nós precisamos ficar atentos nessas coisas e orar, ungir a nossa casa e os nossos filhos, crianças envolvidas na nossa família, no nosso dia a dia. Nós precisamos ficar atentos à voz de Deus, ao comando de Deus, ser obedientes. Nós precisamos ficar atentos à direção de Deus, se colocar na posição, na oração, no jejum, na palavra, se colocar na brecha, porque tempos difíceis eles estão chegando. E eu estou vendo que Deus está confirmando isso não só através da minha vida, mas sim de muitos profetas que eles falam por intermédio da voz do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de ir para a palavra. Amós, como eu li, Amós 11, 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Salmos 74, versículo 9. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas,
e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Escassez da presença da palavra de Deus. Isaías 13, versículo 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, esse vídeo, esse salmo, é um alerta de Deus para o que está a caminho. Nós vamos enfrentar dias terríveis de peste, de caos, de angústias, e nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Sabe por que as 5 virgens loucas que não tiveram prudência, elas não vão conseguir comprar o azeite na hora que o noivo ele chegar? Porque o azeite aqui é relacionamento, e você não consegue conquistar relacionamento com Deus de uma hora para outra. Você não consegue conhecer alguém, se aprofundar com alguém, ter relacionamento com alguém de uma hora para outra. Deus está falando. As prudentes que guardaram azeite, elas guardaram azeite lendo a palavra dia após dia, orando dia após dia, tendo intimidade e profundidade comigo. Elas guardaram azeite, armazenaram azeite, tendo um relacionamento diário comigo, porque a intimidade não se conquista de um dia para o outro, de uma noite para outra. Então Deus está falando, aproveita o tempo que eu estou dando para vocês, porque esse tempo é precioso para que haja azeite nos tempos de escassez, porque os tempos que estão vindo, meus irmãos, não são fáceis, vão atingir famílias, vão atingir casas, vai trazer angústia, vai trazer morte. Então Deus está avisando a gente, para a gente se aprofundar, para a gente orar nessas casas, nossas crianças, e se aprofundar em propósitos com Ele, meditar nessa palavra, parar de dar tanto valor ao que não tem valor. Na verdade, as inquietações dessa terra não têm tanto valor quanto os tesouros do céu. E tudo que nós fazemos nessa terra vai ter um peso eterno. O relacionamento que nós tivemos com Deus nessa terra vai ter um peso eterno. Com as pessoas também que nós tivemos nessa terra, relacionamentos vai ter um peso eterno. Então nós precisamos nos atentar a isso. Eu não canso de falar. Os maiores mandamentos que o Senhor Jesus ele deixou para nós, quando aqueles fariseus eles foram questionar o Senhor Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem algo muito poderoso oculto nesses mandamentos. Esses mandamentos, eles revelam o que na verdade importa para nós nessa terra. A única coisa que importa para nós nessa terra estão escritas nesses mandamentos. A única coisa que a gente vai levar dessa terra é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso o Senhor Jesus, Ele vai nos dar essa palavra, para que nós venhamos a entender o que realmente importa, o que realmente deve tomar nosso tempo, o que realmente vale a pena ser vivido nessa terra, vale a pena ser investido. Então muitas vezes a gente investe força, a nossa força, o nosso vigor, em coisas que não vão trazer para nós um proveito tão grande, mas para o que vai trazer para nós um peso de salvação eterno e proveito eterno, nós não damos tanto valor. A palavra de Deus, a oração, os propósitos, a obediência a Deus. Então Deus ele quer, nesse vídeo, nesse Salmo 74, nessa primeira parte, nos atentar, fazer com que nós venhamos a prestar atenção, a parar toda a inquietação na nossa vida e a prestar atenção agora no que realmente importa, o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o nosso próximo. A palavra, o tempo que a gente tira na palavra, o tempo que a gente tira em oração, o tempo que a gente tira para ficar com o Senhor, para se aprofundar, o tempo que a gente gasta na obra dele também, mas principalmente tendo intimidade e relacionamento, porque obra, ela é muito importante, mas ela não sustenta a nossa salvação. A obra não sustenta o nosso relacionamento com Deus. E você vê que em Mateus 7 o Senhor vai dar a fórmula para a gente entrar no reino dos céus com tranquilidade, que é
o conhecer a Deus. E Jesus nos conhecer, porque aqueles homens que fizeram a obra de Deus, mas não tinham relacionamento com Ele, eles ouviram do Senhor: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço, vocês que praticam o mal. Eles praticavam o mal não porque eles queriam necessariamente, mas eles praticavam o mal porque não tinham relacionamento com Deus. Porque em João 15 nós vemos o Senhor falando: eu sou a videira, vocês são ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o relacionamento com Jesus, nós não conseguimos frutificar. Então é por isso que aqueles homens, eles não tinham fruto do Espírito. Eles cometiam a maldade, porque o ser humano, nós como seres humanos, nós como a natureza humana caída, nós praticamos a maldade longe de Deus, consequentemente, e eles estavam longe do Senhor. Eles não tinham relacionamento com Jesus, por isso eles não podiam frutificar, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala: sem mim nada podeis fazer. João 15 você vai ver o Senhor falando essas palavras. Então, a fórmula para nós frutificarmos e nós termos um lugar no céu é o relacionamento com o Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E o Senhor ainda vai dizer, vou até abrir aqui, João 15, como eu amo essa palavra. João 15, o Senhor ele vai dizer, João 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então você vai ver que a fórmula para que nós venhamos a pedir em nome do Senhor e ser concedido a nós é que a palavra permaneça em nós. Se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim. A palavra é o próprio Jesus, porque no livro de João, capítulo 1, vai dizer que o verbo, ele se fez carne. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Jesus, Jesus é o verbo vivo de Deus. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós não estamos nos deparando com um livro natural. O próprio autor da Bíblia, ele vai estar presente quando nós lemos. O verbo é Jesus. Então, quando nós lemos o verbo, nós estamos tendo relacionamento com o próprio Jesus. O verbo é a Bíblia. Por isso que a Bíblia ela é um livro tão poderoso, porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, e nosso Deus é vivo, ele está presente conosco ali, nos dando um entendimento naquilo que está escrito, e ele está falando conosco ali, naquele texto. E ele vai falando e dando vida ao texto, porque ele é a própria vida. E essa é a importância de nós estarmos ligados no Senhor. Essa é a importância de nós estarmos ligados na videira, porque a vinha ela não pode, os ramos da vinha, eles não podem dar frutos se não estiverem ligados na videira. Semelhantemente, nós não podemos dar frutos se não estivermos ligados no Senhor. Então, que nós venhamos a ficar com essas palavras no nosso coração. Temos que aproveitar enquanto ainda é tempo. Precisamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Precisamos verdadeiramente alcançar a glória do Senhor, alcançar a presença do Senhor, fazer o sacrifício da cruz valer a pena para nós. Não que ele não valha, se nós não aproveitarmos, ele sempre vale. O Senhor ele fez a obra completa, o Senhor cumpriu a missão completamente, mas cabe a nós aproveitarmos todo o sacrifício que o Senhor fez. Cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade que o Senhor abriu para nós. Não negligenciarmos o sacrifício da cruz, porque quando nós estamos bem, nós conseguimos fazer a obra de Deus. Quando nós conseguimos fazer a obra de Deus, nós conseguimos obedecer ao Senhor. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, não aproveitamos nosso tempo com o Senhor, nos distraímos, nós ficamos angustiados, não conseguimos fazer a obra de Deus, isso vai ser cobrado de nós. O Senhor cobra as almas de nós. Então nós precisamos estar atentos nisso também, que venhamos aproveitar cada segundo, cada momento que nós temos de paz hoje, nós possamos nos revestir de poder. Nós precisamos de poder para esse tempo, porque o Senhor vai trazer um avivamento, nós precisamos fazer parte desse avivamento. E se você é um daqueles que olha para dentro de si mesmo e fala, poxa,
Eu acho que eu perdi o meu primeiro amor. Eu acho que eu deveria ser mais fervoroso. Eu quero te dizer que ainda há esperança e que o Senhor te chama novamente para acender esse primeiro amor, porque não é impossível voltar ao primeiro amor. Tanto que eu vou deixar uma palavra aqui para você, Apocalipse 2, versículo 2 até o versículo 5, carta à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus ele vai dizer: conheço suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Aqui nós vamos ver que há esperança, porque o Senhor Jesus, ele vendo que eles perderam ali o primeiro amor, ele dá uma ordem: volta, lembre-te de onde caiu, arrepende-te, volta, pratique as obras que praticava no princípio. Qual era a diferença das obras que eles estavam praticando aqui, agora, nessa passagem, e as obras que eles praticavam no princípio? A diferença é que aqui nessa passagem eles estão perseverando, suportando sofrimentos, não estão desfalecendo por amor ao nome do Senhor, mas eles perderam o primeiro amor. A diferença das obras que eles estão fazendo agora é que eles estão cumprindo uma obrigação. Eles não estão fazendo por amar ao Senhor, eles estão fazendo por amor ao nome do Senhor. Percebe a diferença entre conhecer o nome e conhecer a pessoa? Entre amar o nome e amar a pessoa? Eles, por causa do nome, por causa do temor que eles tinham ao Senhor, por causa do nome do Senhor, eles sofriam, mas eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas as obras que eles praticavam no começo, além de ser perseverantes, além de sofrer pelo nome do Senhor, suportar sofrimentos e não desfalecer, eles estavam cheios do primeiro amor. Eles estavam cheios de amor. E é assim que nós devemos fazer a obra. Então essa é a diferença da obra que eles estavam fazendo aqui agora, das obras que eles faziam no início. No início eles tinham o primeiro amor aceso, queimando dentro deles, mas aqui eles passaram a cair na rotina, caíram na obrigação, e eles acabaram caindo, perdendo o primeiro amor. E eles estavam ali perseverando, mas estavam oprimidos, angustiados, estavam longe do Senhor. Então essa é a importância de guardar azeite na nossa lamparina. A lamparina é o nosso espírito, é o nosso coração. Nós guardamos azeite quando nós temos verdadeiramente profunda comunhão com o Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso traz a presença de Deus. Quando a gente tem sinceridade, quando a gente tem comunhão profunda com Deus, isso traz a glória, isso traz a diferença, isso traz o fogo do Espírito Santo, isso traz intimidade, revestimento, para que nós venhamos a ter direção e a visão dos altos céus. Então nós precisamos parar com tudo, ver aonde nós caímos, nos arrepender e voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Isso é o que realmente importa para o Senhor, e para nós vai ser muito importante estar revestidos dessa forma para enfrentar esses tempos difíceis que o Senhor está alertando aqui de novo para nós, que estão chegando e vão chegar. O Senhor está abreviando o tempo, então nós precisamos estar ligados nessas últimas horas. Meus irmãos, meus amigos, eu quero agradecer a você que participou até esse ponto do vídeo, chegou até aqui comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você possa guardar essas palavras no fundo do seu coração e colocar em prática aquilo que o Senhor te direcionou aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.